dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje para contemplarmos junto o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós damos início ao novo livro das Escrituras Sagradas, aos ensinamentos que Jesus Cristo quer nos trazer no novo Evangelho de Deus. Quando nós terminarmos o novo Evangelho, nós vamos estudar o Antigo Testamento também. Mas hoje nós vamos começar um livro que ele é muito parecido com o livro de Mateus. Inclusive, ele traz repetidamente várias mensagens que o apóstolo Mateus nos ensinou no livro de Mateus. Porém, a pessoa que escreveu o livro, Marcos, ele tinha as revelações de uma forma um pouco diferente como as revelações que Mateus recebia. Então, nós vamos fazer comparações, inclusive, né, a forma como ele recebeu essas revelações, da forma como Mateus recebeu. Nós vamos também trazer discussões a respeito disso. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas também conheçam a Palavra de Deus, entendam qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, entendam como que é que funciona de fato o Evangelho de Deus, as coisas que Deus gosta que nós façamos, as coisas que Deus não gosta que nós façamos. Então, vamos juntos. Livro de Marcos, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. A mensagem de João Batista. Nós vamos repetir o que nós já estudamos lá em Mateus, mas de uma forma um pouco mais sinóptica, comparando a forma como que Marcos recebia essa mensagem, diferente de Mateus. A boa notícia, versículo de número 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte, já nesse primeiro e segundo versículo do livro de Marcos, ele fala a respeito do que o profeta Isaías havia escrito lá no Antigo Testamento, né, a respeito da vinda de Jesus Cristo. Então ele já estava iniciando o capítulo anunciando que estava se cumprindo o que o profeta havia falado. Então, o profeta Isaías disse, Marcos estava escrevendo o livro, ele disse: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho. O profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Vejam que, se você estudou comigo essa passagem lá no livro de Mateus, você pode perceber que aqui Marcos ele detalha um pouco mais como que foi a vinda de João Batista para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Então, se nós formos parar para pensar, Marcos ele era um pouco mais detalhista em alguns pontos na revelação. E depois eu vou trazer também aqui algumas comparações. E Mateus, em outras passagens, ele era mais detalhista também. Então, assim, um recebia revelações em momentos de profunda conexão com o Espírito Santo de Deus, mais detalhados. E o outro recebia revelações do Espírito Santo de Deus quando também estava em profunda conexão, um pouco mais detalhado. Então, se você for parar para comparar versículos daqui com versículos de lá, você vai ver que eles trazem mais detalhes nas suas mensagens quando eles estão mais conectados com o Espírito Santo de Deus. Porque se você for parar para pensar nesse início já do capítulo aqui, Marcos trouxe um pouco mais de detalhe nesse contexto. Já Mateus não havia trazido. E então o versículo de número 4. E assim foi que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem.
arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Veja mais uma vez aqui, nesse capítulo, Marcos nos trazendo a importância do arrependimento para com os nossos pecados. Sabe, não adianta de nada você querer, né, se dizer ser cristão, ser batizado em qualquer um dos templos, qualquer uma das igrejas aqui, ou até mesmo ir para Jerusalém e ser batizado no Rio Jordão, se você de fato não estiver profundamente arrependido dos seus pecados e estiver disposto a seguir de forma correta os caminhos de Deus. Não adianta de nada se você não estiver disposto a arrepender-se dos seus pecados e seguir corretamente os caminhos de Deus. Não adianta de nada. Então você precisa se arrepender. Você precisa estar disposto de fato a ser um cristão fiel, para então ser batizado. Ou então você vai lá, faz o batismo ou faz a renovação do batismo. Se não existir um arrependimento verdadeiro, isso não adiantará de nada. Inclusive, João ainda argumenta que, depois eu vou ler aqui, mas vamos continuar. Versículo de número 5. Muitos moradores da região de Judeia e da cidade de Jerusalém iam para ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos com mel no mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço nem honra de me abaixar para desamarrar as cordas da sua sandália. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Vejam só que revelação profunda aqui. João diz: eu os batizo com água, mas Jesus os batiza com o Espírito Santo. Sabe qual é o meu entendimento a respeito disso? Sabe qual é o meu entendimento? De que se você não estiver profundamente arrependido e com o coração voltado para Jesus Cristo, você vai mergulhar nas águas e será batizado pelas águas. Mas se você não estiver disposto a ser um cristão fiel, você não será batizado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. Então, o próprio João revela aqui: eu o batizo nas águas, mas Jesus os batiza com o Espírito Santo. Em outras passagens, já em uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, daí a gente vai estudar isso mais pra frente também, ele fala a respeito disso, que a pessoa ela precisa nascer em espírito para então estar em Jesus Cristo. Versículo de número 9. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região de Galiléia, e foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Veja só que interessante, porque lá no livro de Mateus trouxe uma revelação um pouco diferente, um pouco mais detalhada. Ele não disse tu és, ele disse esse és o meu filho amado, que me dás muita alegria. E aqui ele diz tu és, no livro de Marcos. E além disso, lá no livro de Mateus, ele diz assim, que veio uma nuvem brilhante no céu e da nuvem saiu uma voz. E aqui não, aqui Marcos já resume dizendo que do céu veio uma voz, ele não falou da nuvem. Mateus anunciou a nuvem, Marcos não. Versículo de número 12. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para
para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região de Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do mar da Galileia quando viu 2 pescadores, eram Simão e o seu irmão André, que estavam no mar pescando com redes. E Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar pessoas. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, o seu pai e os empregados no barco e foram com ele. Olha só que interessante. Aqui também, Marcos ele resume essa parte dessa passagem de uma forma mais resumida do que Mateus havia pronunciado. Mateus ele detalhou um pouco mais como foi, e aí depois só que ele falou a respeito dos outros 2 discípulos ali, que era o Tiago e João. Então, para você ver, as revelações que cada um deles recebiam eram muito parecidas, a forma deles receberem, mas alguns momentos, alguns recebiam as mensagens de uma forma mais detalhada, em alguns momentos o outro recebia as mensagens mais detalhadas. Então, por isso que é importante, nós estudarmos todas as escrituras, por mais que as mensagens se repitam, porque existem detalhes ricos em cada uma das passagens, por mais que elas se repitam. E quando nós estamos estudando as escrituras, cada vez que nós estudamos, nós recebemos entendimentos diferentes, revelações diferentes. Muitas vezes de acordo com a situação, o momento em que estamos vivendo, muitas vezes também para anunciar, algum ensinamento para as pessoas. Versículo de número 17, Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar homens. Então eles largaram logo todas as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu os seus outros irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco junto com eles, consertando as redes. Jesus chamou os 2. Eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Eu repeti esses versículos também para fazer um comentário aqui. Quando Jesus nos chama para que nós sejamos mensageiros do Evangelho, nós temos que ter o entendimento que, por mais amor que nós temos pelos nossos familiares, pai, mãe, irmãos, filhos, parentes, nós temos que ouvir o chamado de Jesus. Nós temos sim que continuar orando, estar perto, cuidando, abençoando. Mas quando nós recebemos esse chamado de Jesus, nós temos que deixaram e seguiram Jesus. Isso revela, lá em Mateus também Jesus disse: se você ama outras pessoas mais do que a mim, você não é digno de mim. Então Jesus já está dizendo aqui, você tem que me colocar sempre em primeiro lugar. Versículo de número 21. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. No sábado, ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade que ele tinha, e não como os outros mestres de lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau, e o homem gritou: o que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao espírito mau: cale
cale a boca e saia deste homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência, dando um grito bem alto e saiu dele. Todos ficaram espantados e disseram uns para os outros: o que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus? E eles obedecem? Versículo de número 27, esse que eu parei agora. Veja só que interessante, sabe? Lá no livro de Mateus nós estudamos que quando nós estamos caídos em pecados, nosso corpo ele é dominado por espíritos ruins, espíritos maus. E ontem, na aula especial de ontem, eu trouxe aqui, né, a diferença de uma pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus e uma pessoa que está sendo guiada por outros espíritos. Eu revelei, inclusive, quais são as características. Ali deixou bem claro no dia de ontem que uma pessoa dominada por outros espíritos é uma pessoa sempre cheia de ódio, sempre cheia de raiva, uma pessoa que só quer brigar, uma pessoa que arruma intrigas. Então, assim, ontem, no estudo de ontem, eu deixei bem claro a revelação do que separa, né? Qual é o entendimento que nós temos que ter diante de pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus e diante de pessoas que são guiadas por outros espíritos. Quais são as características que revelam? O Espírito Santo de Deus é amor, é alegria, paz, ou então a pessoa ela vai exalar essas características. E uma pessoa dominada por outros espíritos, espíritos maus, potestades, demônios, são pessoas sempre muito amarguradas, cheias de ódio, cheias de raiva. Então nós podemos entender que é assim que funciona. Naquele momento, o espírito estava contra Jesus, ou seja, quando nós estamos em Jesus, vai ter muitas pessoas dominadas por espíritos ruins contra nós. Por quê? Porque eles não querem se santificar, porque eles estão dominados por espíritos ruins. Então, quando estamos dominados por espíritos ruins, o que nós temos que fazer é entender, não, eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo raiva, então eu posso me conscientizar de que eu preciso me arrepender de alguma coisa, eu preciso perdoar, eu preciso me santificar, para que então eu viva feliz e alegre e em paz com todos. Esse é um ensinamento poderoso, assim, muito revelador, que eu trouxe na aula de hoje e que está de acordo com o que está escrito aqui no livro de Marcos, versículo de número 27. Continuando. Versículo de número 28. A fama de Jesus se espalhou depressa e toda a região do mar da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram pelas sinagogas, as igrejas no caso, né? E foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava na cama, com febre, assim que Jesus chegou. Contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela, ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. Jesus começou a curar muitas pessoas, isso nós já havíamos estudado lá no livro de Mateus. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa, em frente a esta casa. Jesus curou muitas pessoas de todos os tipos, de várias doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus outros companheiros procuraram Jesus por toda a parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. E Jesus respondeu: vamos ao povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também. Pois foi para isso que eu vim. Veja só, Jesus ele só estava cumprindo com o chamado dele
antes de ir para a cruz. Quando Jesus foi para a cruz para nos redimir dos nossos pecados, ele estava cumprindo com o chamado dele. Mas, antes disso, ele veio, por durante 3 anos, dos 30 aos 33 anos, Jesus ele cumpriu, com o seu propósito, que era de anunciar a palavra, para que as pessoas se tornassem parecidos com ele, para que as pessoas ouvissem o que ele tinha para ensinar. Então, ele cumpriu com o propósito dele em 3 anos. Isso não está escrito aqui, mas eu estou trazendo essa informação para vocês. Porque está de acordo com o que ele falou aqui, que ele estava cumprindo com o propósito dele. Jesus respondeu, versículo de número 38. Vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por todo o mar da Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Veja só que ele não ficava em um único lugar. Ele ia por muitos lugares. Ele ia por vários lugares. Ele não ficava num único lugar. Jesus ele não tinha um templo físico. Essa é a minha igreja. Não. Ele anunciava por vários lugares, no meio da rua, dentro do barco. Isso nós já falamos outra aula. Dentro das igrejas, ou seja, ele sempre estava em vários lugares. Veja que interessante isso. Versículo de número 14. Um homem leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele. Tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vai pedir ao sacerdote que examine você, depois, a fim de provar para todos que você está curado. Vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Veja como as pessoas são desobedientes, As pessoas elas são muito desobedientes. Às vezes eu fico pensando até que... Olha que interessante que eu vou trazer aqui agora. Deus ele nos conhece tanto, mais do que nós mesmos. Veja só, Deus ele nos conhece muito. E além de Deus nos conhecer, ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, no momento que Deus sabe que nós somos desobedientes e Deus nos diz assim, não faça isso. E aí a pessoa ouve e vai lá e faz, sabe? Deus já sabe que a pessoa vai fazer, sabe? Deus já sabe que a pessoa vai fazer. Mas se nós formos parar para analisar isso, sabe? Se nós formos parar para analisar isso tem muito a ver com a liberdade que Deus nos entregou, com o livre-arbítrio. Deus ama demais a obediência. Quanto mais obediente nós somos, mais nós provamos o nosso amor a Deus. Quanto mais obediente nós somos, mais Deus nos ama, porque Jesus era obediente. Jesus ele era muito obediente. E quando uma pessoa ela desobedece, no caso desse homem aqui, é porque Deus já sabe que aquela pessoa vai desobedecer. Deus já sabe o que vai acontecer nos seus próximos 5 anos, nos seus próximos 10 anos.
nos seus próximos 20 anos. Ontem ou anteontem eu escutei uma música aqui, um clipe de uma mulher, e eu fiquei pensando, aquele clipe ele foi feito há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás. Eu comecei a pensar na minha vida a respeito disso. Nossa, 13 anos atrás, o que eu estava fazendo? Nossa, eu era solteira, ainda não tinha conhecido, eu estava sozinha, ainda não tinha nem conhecido o pai do Theo. E eu pensando, Deus já sabe de tudo o que vai acontecer na nossa vida, daqui 10 anos, daqui 20 anos, sabe? Quando nós estamos em comunhão com Jesus Cristo, estamos sendo fiéis e obedientes aos seus princípios, seus mandamentos, essa palavra, seus desígnios, sabe? Deus ele vai trazendo revelações para as nossas vidas. Isso te faz pensar a respeito da confiança. Porque quando Deus te revela algo, é porque Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Deus já sabe o que vai acontecer durante toda a nossa vida. Então nós precisamos confiar quando Deus nos revela e andar pelos seus caminhos de uma forma correta e não ser desobediente. Porque quanto mais desobediente nós somos, para nós pior é. Quanto mais desobediente nós somos, pior é. E já eu venho falando isso há bastante tempo, já em outros estudos aqui eu falo da importância de estarmos atentos ao que é que Deus nos pede, ao que é que Deus nos ensina de fato. Eu estou sempre trazendo aqui, né, os mandamentos, os ensinamentos de Deus. Então eu espero que você sempre me acompanhe aqui para saber a respeito do que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que Deus nos ensina, do que é certo, do que é errado, para que possamos estar agradando a Deus, vivendo uma vida de paz e crescendo em prosperidade, certo? Desejo a todos vocês um excelente, maravilhoso dia na presença do Espírito Santo de Deus e nos encontramos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus.